Sejam muito bem-vindos a esta live. Para quem não me conhece, eu sou o professor Arthur Tiepo. O meu amigo e convidado já entrou aqui. Igor, estou tentando te mandar o convite. Qualquer coisa, manda para mim, por favor. Vamos lá. Você está me escutando? Está me vendo? Qualquer coisa, escreve aqui no... Boa, chegou aqui o convite. É isso aí. Muito bom, muito bom. E aí, Arthur? Tudo bem? Beleza? Então vamos lá, vou fazer a apresentação formal, tá bom? Então, fique em paz. Para quem não me conhece, eu sou o professor Arthur Tiepo, formado em Educação Física, praticante de Jiu-Jitsu. Faço lives semanais com um colega meu, o professor Alexandre Siqueira. Por sinal, entrou aqui, já mandou um tutu. Tamo junto, Sensei Alexandre. E hoje eu estou com um convidado bem bacana, meu amigo também, companheiro de treino. Sensei Igor, por favor, se apresente. Fala aí, Arthur. Obrigado aí pelo convite. É um prazer conversar com você aí, pessoal. Meu nome é Igor, eu trabalho sou formado em comunicação, em jornalismo. Nos últimos tempos aí tenho trabalho de sustentabilidade corporativa. Sou faixa preta de jiu-jitsu e acho que a ideia aqui do nosso papo é falar um pouco sobre o meu trabalho, né? Acabei de me formar num MBA em negócios, em que eu resolvi falar de jiu-jitsu de uma forma meio inusitada e tal, e aí acho que a ideia é a gente bater um papo sobre isso e também, sei lá, sobre a vida, sobre o quanto o jiu-jitsu pode agregar pra gente, enfim. Acho que a gente tem a melhor ferramenta de desenvolvimento pessoal que a humanidade já construiu na mão, embora seja suspeito para falar. E é isso, tem bastante coisa para falar aí, fico à disposição. Vamos bater esse papo aí, trocar essa ideia. Infelizmente, muita gente não conhece a essência do jiu-jitsu, né? Principalmente aquelas pessoas mais antigas. A mídia antigamente colocava como uma coisa assim, sem filosofia, agressiva. Muita coisa mudou, acredito que está em constante transformação, mas quem treina, quem vivencia, sabe que é muito além da luta, muito além da defesa pessoal. E quando você comentou comigo, eu fiquei com esse insight e eu falei, isso é maravilhoso, tem que ser divulgado. Você conseguiu fazer um trabalho acadêmico envolvendo o jiu-jitsu e o seu orientador, os seus orientadores te apoiaram, né? Então, se você quiser falar um pouquinho sobre isso, vai ser bem legal. Como foi o começo aí? Não, acho que é legal você falar isso, porque assim, eu costumo falar que o jiu-jitsu tem até a luta, sabe? Porque do tipo assim, cara, quando a gente pratica e a gente treina com constância, a luta é o de menos, na verdade, assim, sabe? Porque você está se desenvolvendo tanto, e aí tem uma frase também legal da Ivone Duarte, que é considerada a primeira mulher faixa preta aí, ela pegou a faixa coral agora recentemente, ela fala que enquanto parece que você está fazendo jiu-jitsu, é o jiu-jitsu que está fazendo você, entendeu? Então, assim, é isso. O jiu-jitsu ele vai te moldando ao longo do tempo, né? E aí a pessoa fala assim, como que é ganhar a faixa preta, sabe? Como é ter uma faixa preta? Cara, a faixa preta não é uma coisa que você ganha, é uma coisa que você se torna, entendeu? O jiu-jitsu vai fazendo você ao longo do tempo até você chegar lá. E aí, enfim, aí quando eu comecei esse MBA em negócios, eu comecei meio concomitantemente ali com esse processo de estar me entendendo enquanto faixa preta. Eu tinha acabado de pegar a faixa preta. É um momento desafiador em que você fica se questionando e tal. Ainda mais a gente, né, que já não é garoto. A gente não começou a treinar a criança. E a gente treina, sabe como é que é, né? Você toma calor, às vezes, nos menos graduados e fica pensando, pô, você fica se questionando, será que eu mereço? Será que eu não mereço? Enfim, e aí, nesse momento aí eu comecei a falar, cara, eu acho que o jiu-jitsu é muito mais do que isso, é muito mais do que o seu desempenho durante o combate. É lógico que isso é importante, onde você demonstra o conhecimento técnico e tal, mas no sufoco que você toma, você também está mostrando que é o jiu-jitsu, entendeu? Imagina você pega um garotão bem mais pesado que você e com gás, né, a mil, e aí você apanha. Beleza, mas aí você
pensei, se eu não tivesse o jiu-jitsu, como que seria? Então, obviamente, a técnica e o combate, ela é importante, mas ela não é tudo. Então, assim, pensando nisso, eu pensei, eu vou propor uma coisa bem disruptiva, sabe? Bem fora da caixa. E aí, como você disse, o meu orientador, ele topou a ideia, e depois que também foi bem recebida pela banca, né? Durante a apresentação e durante a avaliação do trabalho. E aí a ideia foi falar foi construir, na verdade, propor a construção de um programa de treinamento corporativo que tem o objetivo de desenvolver as soft skills. O que é soft skills no mundo corporativo? São as habilidades comportamentais. Então, a gente tem um pacote de habilidades que são consideradas habilidades técnicas, que é você mexer num software, é você ter uma formação técnica em programação. Isso é uma habilidade técnica, que você vai lá, faz um curso e aprende. E tem aquele pacote de habilidades que são difíceis de você aprender. Resiliência, coragem, disciplina. Como que você ensina isso? É muito difícil. Então, não é como você pagar um curso de Excel para alguém. Você precisa aumentar o nível de complexidade. Daí, pensando nisso, falei, cara, a gente tem uma ferramenta extraordinária na mão. A melhor ferramenta, para mim, como eu falei, de desenvolvimento pessoal que a humanidade já criou, embora seja suspeito, eu não consigo enxergar nada que desenvolva o ser humano psicologicamente, mentalmente, fisicamente, porque a gente sabe qual a transformação que o jiu-jitsu provoca no nosso corpo, não só por conta da prática da atividade física mesmo, mas da endorfina que a gente sai quando a gente termina um treino e tal, e espiritualmente, sabe, de fortalecer o nosso espírito para os momentos de adversidade, para os desafios que a gente passa. E, cara, a gente tem isso na mão, então eu vou fazer. E aí eu rodei uma pesquisa, eu fiz uma pesquisa bibliográfica aprofundada aí, com as diretrizes mais atualizadas aí do mundo dos negócios, do que é apontado como referência para o futuro. E aí a gente está pensando em... Então, assim, eu tinha que responder um desafio de negócios, né? Porque eu tinha a premissa na cabeça, eu tenho uma ferramenta extraordinária na mão e vou usar isso daí para fazer um programa de treinamento. Mas qual que é o problema de negócio que eu quero resolver? E aí a gente está vivendo um momento em que o questionamento diário é quando que a tecnologia e a inteligência artificial vai substituir a gente, sabe? Acho que todo mundo aqui, enquanto profissional, tem essa dúvida no momento. Cara, eu vou ficar obsoleto, eu vou perder meu emprego, vai vir um robô. Então, a gente está vivendo esse momento. E aí eu passei a estudar isso, e nessa primeira fase, a tecnologia, ela de fato tem representado um diferencial competitivo. Então, as empresas que estão adotando ela melhor, elas estão saindo melhor. Só que nessa primeira fase, quando essa primeira fase acaba, a tecnologia vai virar uma commodity. Ela vai ser uma salvaguarda mínima para todo mundo que quiser jogar o jogo, entendeu? Sem tecnologia, você não vai nem começar. Só que o que vai diferenciar de fato a gestão de negócios? Ou o que vai diferenciar um negócio que vai prosperar, que vai ter sucesso, daquele que vai ficar obsoleto e vai deixar de existir? É a capacidade de humanização. Porque todo mundo vai ter tecnologia. Então, aquele que conseguir se aproximar mais do cliente, aquele que conseguir se aproximar mais desse ambiente de negócio, dos seus fornecedores, dos stakeholders, como a gente fala em sustentabilidade, é o que vai tender a uma longevidade. Então, eu falei, beleza, esse é o desafio que eu tenho que responder. Como que é o humanismo? Cara, a gente tem um contato diário, a gente sabe como que é. É o que eu falo, cara, uma das coisas mais difíceis de começar no jiu-jitsu é esse contato físico que a gente não está muito acostumado, né? A gente, quando é criança, a gente se pega, a gente se embola, a gente joga bola junto, a gente cai na areia, a gente rola. Quando a gente fica adulto, cara, é um abraço, é um aperto de mão, a gente vai se distanciando. E a gente sabe o quanto isso faz diferença. O quanto a gente vê o jiu-jitsu levando a cultura brasileira, sendo veículo dessa cultura brasileira espalhado pelo mundo, nas academias aí na Europa, nos Estados Unidos, aquela resenha pós-treino. Então, cara, a gente tem a ferramenta perfeita na mão, agora é só dar match. Então, assim, eu fiz essa pesquisa, eu cheguei em 60 soft skills, por conta da limitação do trabalho ali, do espaço, eu não podia trabalhar todas. Então, eu rodei uma outra pesquisa, né, com abordagem quantitativa, que é pública, né, eu divulguei no LinkedIn, no WhatsApp, divulguei para vários canais aí corporativos, para o pessoal participar. O que você acha dessas 60 listas, qual que você considera as 10 mais top? E aí eles votaram, o pessoal votou lá, eu tive quase 200 respostas, né, de pessoas do Brasil inteiro, né, de empresas do Brasil inteiro respondendo, mais de 70 empresas representadas, pelo menos 70 empresas representadas ali, empresas de capital nacional aberto, capital nacional
empresa privada e de capital estrangeiro, enfim, uma diversidade bem grande de empresas, assim, praticamente todas as áreas também de negócios, né, áreas administrativas, financeiras, jurídicas, enfim, participando. E aí, com essa lista de 10, eu parti para a definição do programa de treinamento baseado nessas 10. Mas o jiu-jitsu é tão fantástico, e aqui eu vou parar de falar para você, para não ficar um monólogo, Não, fica mas tranquilo, é tá ótimo. que, cara, eu poderia fazer das 60, entendeu? Tranquilamente, porque a gente aprende tudo aquilo que tá lá, entendeu? O tatame, cara, é a maior escola que alguém pode passar, na minha visão. E eu li o seu TCC, posso dizer assim, e realmente é muito bom, né? Eu acredito que o jiu-jitsu ele está ficando cada vez mais atrativo para cargos de liderança, né? E além disso, esse desenvolvimento emocional que o jiu-jitsu proporciona, tanto para você gerir um negócio, é muito abstrato, assim, é muito amplo, né? O quanto ele faz bem, igual você falou, esses momentos difíceis que a gente passa no tatame, você consegue suportar em outros momentos. Exemplo, né? Tem aí executivos, tem que não conseguem fazer reuniões assim, igual você falou, humanas, Sim. né? E as pessoas reclamam. Eu estava lendo um livro agora há pouco que tem empresas que já liberaram que o funcionário fale na cara do chefe o que ele não gosta. Imagine isso, cara. Assim, anos 80, 90, isso é inadmissível. 2000, agora Sim, tem empresas sim. e estão tendo ótimos feedbacks, né? Então, como você acha que o jiu-jitsu pode ajudar um executivo, por exemplo, na prática? Cara, isso eu até falo no trabalho. Lá atrás, na década de 50, década de 60, a Academia Gracie lá, ela tinha mais de 600 alunos, cara. E todos com aula particular. Eram todos os alunos de aula particular, né? Então eram essa galera, cara, eram executivos, eram políticos, eram pessoas influentes. E aí, comentando um pouco do que você falou, ao longo do tempo, o jiu-jitsu foi desvirtuando, caindo, foi expandindo, né? Então a gente nunca sabe, né? Quem que vai, quem que conduz. Então a premissa do meu trabalho o jiu-jitsu precisa ser praticado de forma disciplinada, por parte do aluno e bem orientada por parte do mestre, do professor. Se você não tiver, ou se você tiver uma falha em alguma dessas duas variáveis, já começa a ficar mais difícil, né? Então, a gente está vendo uma retomada desse público se interessando pelo jiu-jitsu, como você disse. Então, hoje, grandes empresários, né, o Mark Zuckerberg, o Elon Musk, a filha do Donald Trump, enfim, a gente tem uma série de pessoas O influentes neto dele praticando. também. O neto dele, né? Que lutou até um campeonato agora recentemente, enfim. E eu tô falando de uma outra cultura, né? Que tá bem longe da nossa, dos Estados Unidos. Aqui no Brasil também a gente tem um monte de gente, ator, enfim, um monte de gente que está envolvido com o jiu-jitsu e está descobrindo, né, a maravilha que essa arte marcial. Mas é o que eu falei, esses momentos de dificuldade que são colocados no tatame, e aí é uma das coisas que eu defendo no trabalho, o nosso cérebro, por mais, e acho que provavelmente a ferramenta mais sofisticada que a natureza já produziu é o cérebro humano, ele guarda uma parte ainda primitiva que é incapaz de reconhecer uma ameaça real que acontece no encontro com uma fera no meio da selva, daquela ansiedade que acomete a gente antes de uma reunião importante. Então, por mais que o conflito, o combate, o corpo a corpo não aconteça, a reação fisiológica é extraordinariamente semelhante, né? Então, assim, a gente começa a suar, a gente começa a hiperventilar, o nosso coração acelera, a gente parece que a gente está se preparando para briga, ou para correr ou para lutar, né? Que é a nossa reação fisiológica. Por simular em um ambiente controlado uma série dessas sensações, os praticantes de artes marciais, e aí eu estou puxando a bola para o nosso lado aqui, mas do jiu-jitsu especificamente, eles estão muito mais preparados para responder quando a vida aparece em forma de surpresa com essas sensações, de uma forma mais adequada. Então, como você falou assim, cara, um executivo que passa por isso, e aí tem todo também um outro pacote que acompanha, né? Imagina um cara que é líder, que está acostumado a circular em altos escalões e na elite cultural do país, botar uma faixa branca na cintura, entrar lá e apanhar de um garotão, entendeu?
e ter que fazer a reverência e se botar num papel de aprendiz. Então, eu acho que toda essa dinâmica que acompanha a prática do jiu-jitsu, das artes marciais, ela é fundamental para esse autodesenvolvimento do indivíduo, né? Eu acho que, sem sombra de dúvidas, você pode falar isso da sua experiência também, mas, cara, eu treino há 13 anos, quase 14 anos aí, sou outra pessoa completamente diferente daquele que começou a treinar. Não só por conta lógico, das experiências da vida ao longo desse tempo, mas da forja que eu tive ali no tatame. Como foi seu início no jiu-jitsu? Cara, eu treinava kickboxing. Na verdade, eu treinava musculação numa academia, e aí começou a ter aula lá, uma academia de musculação normal, tinha um espaço lá, começou a ter aula de kickboxing, e eu tenho 2 primos que são faixa preta e tal, e eles treinavam com esse professor que foi dar aula lá. Então eles começaram a treinar lá na academia e começaram a me perturbar lá para eu ir, né, e fazer umas aulas. E aí eu treinei 3 anos de kickboxing, só que eu comecei a ficar muito roxo, cara, ficava muito marcado de tomar luvada na cara, né, e tal. Eu gostava, mas, assim, profissionalmente começou a me atrapalhar, né? Eu já tinha mais de 20 anos, já estava trabalhando, já estava formada na faculdade e tal. E aí, coincidentemente, o mesmo professor, que foi o meu primeiro professor, né, de jiu-jitsu, ele também é faixa preta de jiu-jitsu e tal, ele é da época que, cara, ele fez vale tudo, sem luva, sabe? Ele é da antiga. E ele começou a dar aula de jiu-jitsu na mesma academia. E eu fui experimentar. Nesse dia que eu experimentei, eu larguei o kickboxing no mesmo dia e fui treinar jiu-jitsu, cara. E aí foi paixão à primeira vista, assim, e aí desde então nunca parei. Assim, parei por lesão, mas parei assim, até ficar bem de novo. No meio da pandemia, eu fiquei 2 anos e meio parado, porque eu também tive um filho, né, e a minha esposa estava grávida, então eu prorroguei um pouco essa volta, mas sempre em contato constante com o jiu-jitsu, assim, cara. Eu acho que é isso. O jiu-jitsu é tão mágico que mesmo quando você não está treinando, você fica viciado no negócio. Então você vê vídeo, você acompanha. E eu sempre gostei muito da história, então eu pesquisei muito sobre a história do jiu-jitsu, sobre quem foram as nossos antepassados aí, né? Enfim, quem veio primeiro, né? Então acho que é isso. A arte marcial te ensina muito disso, né? De respeito, de gratidão por quem veio antes. Ô Igor, você acha que as pessoas que praticavam antigamente, claro que elas já sabiam dos benefícios, é minha opinião, eu acho que elas guardavam mais para elas esses benefícios. Parecia que eles tinham descoberto aí uma, uma ferramenta poderosa, mas eu acredito que tinha tinha um certo egoísmo, assim. Não é igual hoje em dia. Por exemplo, antigamente, se você ia frequentar uma academia de jiu-jitsu, você não poderia, assim, se destacar muito, de repente, o professor ia ficar meio, pô, esse cara pode querer meu lugar. Não sei se você já percebeu isso, se eu estou sendo claro. Hoje não, você vê como algo comercial, algo assim. Hoje já tem o nome de escolas de jiu-jitsu. Antigamente não tinha escolas de jiu-jitsu, né? Era academias de jiu-jitsu, era muito mais desorganizado. Hoje em dia é muito mais organizado, a grande maioria tem metodologia. A gente vê o crescimento, né? Mesmo muita gente não conhecendo muito bem, a gente vê o quanto já evoluiu. Então, eu acredito que os benefícios sempre estiveram presentes, mas eles guardavam, assim, ou também não tinha internet, enfim. Mas eu acho que tinha um certo, assim, eu sei o que é bom e eu vou ficar por aqui, mas eu não quero muita gente também experimentando dessa água, sabe? Assim, essa sensação que eu tenho. O que você acha sobre isso? Cara, eu não sei, eu acho que eu tenho que refletir mais, mas o que eu acho, assim, eu fui pesquisar bastante, e assim, como que surgiram as aulas de jiu-jitsu? A aula de jiu-jitsu era uma aula voltada para a defesa pessoal, você tinha um programa lá de 36 aulas em que você aprendia a defesa pessoal e tal, e aí, quando você se formava desse programa, você continuava ali meio que refrescando, porque defesa pessoal é aquele negócio, cara, você precisa estar muito treinado para conseguir responder com a velocidade que a situação pede, né? Só que não tinha aula coletiva, né? Então o jiu-jitsu ele era muito tipo uma resposta de alguém que sabe como se defender para um leigo. Só que quando você começa a trocar jiu-jitsu com alguém que sabe jiu-jitsu, virou meta-jogo, que é uma parte muito legal também, mas que não existia no passado. Como que ela existia? Os membros da família ali, da família Gracie e tal,
No fim do dia lá, cada um estava dando suas aulas particulares, eles se juntavam todos no tatame, tinha tipo uma posição, um aquecimento tinha nada a ver, uma posição e pau. E, cara, até hoje, basicamente, muitas das academias, elas carregam essa mesma metodologia, né? Sem pensar muito em quem está recebendo, né? Aquele conhecimento. Só que aí, com o passar do tempo, começaram a descobrir, né? Para você reter, e aí tem um tiro de negócio mesmo, cara. Para você reter aluno, não adianta você jogar o cara na primeira aula lá, no meio dos leões, que quantos que vão voltar, entendeu? Quantos que vão ser resilientes a ponto de tomar uma porrada lá no primeiro dia e na semana, ou no dia seguinte ele tá lá, ou sei lá, daqui 2 dias voltar, né? Quantas pessoas estão preparadas já? E, de fato, essas pessoas que já são casca-grossas da vida, elas são as que menos precisam do jiu-jitsu. Quem mais precisa do jiu-jitsu é aquela pessoa introspectiva, é aquela pessoa que tem medo, é aquela pessoa insegura. E a gente estava perdendo as pessoas que mais se beneficiam e também, assim, do ponto de vista de negócio, perdendo aluno, né? Perdendo clientes. Então, mas eu acho que tem uma outra coisa que aí eu acho que é o pulo do gato, Arthur. A gente passou décadas, eu tô falando a gente, a comunidade do jiu-jitsu, né? Passou décadas vendendo o jiu-jitsu como remédio para um problema que não existe mais muito hoje, que não é mais muito o problema dos nossos dias. Quantas vezes você, depois de adulto, saiu na mão com alguém na rua? Viu uma briga, assim, cara, não é um negócio que não acontece, a gente sabe que acontece, mas é um negócio que tende a rarear, ainda mais no, sabe, na parte mais civilizada do mundo, cara, dentro da empresa, você não vê isso acontecer. Só que, cara, ansiedade, depressão, angústia, transtorno de hiperatividade, déficit de atenção, esses são os males dos nossos dias, e o jiu-jitsu é extraordinário para isso. Eu, inclusive, aqui não é a minha área, mas eu defendo, cara, claramente que é possível você provar cientificamente que o jiu-jitsu não é só terapêutico. Ele fala assim, o jiu-jitsu não é uma terapia, ele é terapêutico. Mas eu acho que, cara, é possível cientificamente você comprovar que a prática do jiu-jitsu é uma terapia. Ela pode ser considerada uma terapia para pessoas que têm. Aí, óbvio, eu teria que me debruçar aí em cima disso, não é a minha área, não é a minha praia, mas fica aí até o convite para se alguém estiver ouvindo aí e quiser embarcar nisso aí. Sim. Mas é isso, cara. O jiu-jitsu ele é solução para uma série de problemas do nosso dia, dos nossos dias, e a gente estava vendendo ele errado. A defesa pessoal ela é importante, muito importante, cara, é muito importante. É melhor você ser um guerreiro no jardim do que um jardineiro na guerra. Mas ela é como eu falei no começo, cara. O jiu-jitsu tem até a luta, mas ele tem uma série de outras coisas que acompanham que são muito melhores para o autodesenvolvimento e para a retenção, né, no fim do dia, para o professor, para ele deixar de ser só um professor e ser o dono de negócio, para reter o cliente, do que você só oferecer a defesa pessoal. E aí eu acho que, assim, independente do seu questionamento estar certo ou não, eles perceberam que guardar para eles não era um negócio, entendeu? Então, assim, cara, vamos abrir e vamos Isso, esse é o ponto. Pessoas têm Exatamente. benefício, né? Eu acredito, é um feeling meu, uma sensação que eu tenho, que eles já sabiam de tudo isso que a gente está falando agora, sem o avanço tecnológico, mas eles já sentiam uma certa facilidade de desenvolvimento com as pessoas, de liderança. É um esporte, uma arte marcial que desenvolve intelectualmente também. Eles já sentiam vários benefícios, na minha opinião, além da segurança, da autoconfiança, mas que nem você falou, eles guardavam e ainda não pensavam como um negócio. Era algo assim: nós temos isso aqui, nossa família é diferencial, nossos alunos são diferentes perante a sociedade. Hoje não. Hoje, esse papo de transtornos, fobias que o jiu-jitsu pode curar é algo assim que eu tenho escutado de uns anos para cá. Antigamente, provavelmente eles já sabiam que deixava mais calmo, que a pessoa ficava mais segura, mas eles não falavam muito. O cara só sentia isso. Não tinha essa conversa do tipo chegar para um aluno e falar, cara, você tá bem? Não, não estou muito bem. Você sabe que o jiu-jitsu... Isso, entendeu? Então, assim, focava muito no desenvolvimento de vale tudo, defesa pessoal, não levar desaforo para casa, deixar o cara mais forte do que ele é. Era algo seletivo. Eu vi até o podcast do Robert Drysdale, falou algo interessante, né? Que esse modelo que nós treinamos hoje
É provavelmente que sim, porque não é uma certeza, né? Provavelmente o modelo que o Carson sempre desenvolveu. É isso. Então ele é mais novo ainda. Mas entra numa contradição, né? Porque assim, e o Royce e o Rickson, eles treinavam com quem? Eles não faziam só defesa pessoal, né? Então, assim, ó, é igual você falou, eles treinavam entre eles, mas era uma coisa muito mais fechada. Era assim, chama o seu primo, chama aquele amigo muito íntimo, fecha aquilo. Cara, eles se sentiam muito bem, mas comercialmente aquilo não ia Sim. vingar. Claro, eles vingaram ganhando dinheiro com vale tudo, mas assim, hoje em dia não dá para comparar a expansão do jiu-jitsu, né, comercialmente falando. Sim, sim, é. E eu acho que, cara, o mundo evoluiu nesse tempo também, né? O conhecimento sobre as doenças mentais, e aí só fazendo um adendo, cara, eu acho que tratamento, eu trabalho no medicina farmacêutica, então eu acho que assim, tratamento medicamentoso quando bem indicado, acompanhamento médico, enfim. Eu não acho que o jiu-jitsu substitui nada disso, mas eu acho que é um complemento, assim, extraordinário, sabe? A gente que está dentro do tatame percebe a mudança de, sabe, do primeiro dia quando o aluno entra para 2, 3, 4 meses depois a autoconfiança, o jeito como a pessoa começa a, cara, se comportar, se vestir, falar, se expor, é outra coisa, entendeu? Então, e é isso, eu acho que eu tento concordar com você, cara, mas eu não sei o quanto isso foi só uma intencional ou foi um processo de reflexão mesmo, sabe? Tipo, reflexão sobre tudo que estava acontecendo no mundo e de como eles iam acabar fadados ao Não, eu fracasso, penso porque assim, olha quantos anos esses caras foram resilientes, sem sim, internet. sim, Tem que ser algo muito bom para você ficar sim, tão. Para pra pensar, né? sim. Tem que ser algo muito bom para você esconder. Claro que não era assim. Os desafios ajudavam. Tanto que, lendo um pouco, né, o Horion falou: bom, chega de fazer desafio na garagem. Tá É. na hora disso tomar uma outra proporção, né? Mas, enfim, eu acredito, uma sensação que eu tenho, até gostaria de conversar com uma pessoa muito mais velha, que vivenciou aquela época, que no fundo, eles já sabiam que era muito mais que uma luta, só que tinha, assim, um certo, não sei se ego, né? Ah, não vamos falar para muita gente, vai que, né? Eu tô com um negócio muito poderoso aqui, deixa eu Sim, guardar para mim, enfim, né? Mas o jiu-jitsu é do mundo, né, cara? Isso não foi sim. criado por eles. Eles ajudaram, mas não foi criado por eles, né? Enfim, né? E deixa eu te perguntar, na sua opinião, qual é a faixa mais difícil? Cara, é É engraçado, o a pergunta é difícil, clichê, né? mas É o eu clichê, vamos lá. acho que é azul, cara. Acho que a azul é a faixa mais difícil, cara. Olha, me surpreendeu, pensei que Porque você eu acho que é falava a branca. faixa mais esperada, assim. Chega uma hora que você não aguenta mais ser faixa branca, né? E você fica. Todo mundo te zomba. Eu lembro que, assim, eu passei muito tempo na faixa branca. Eu demorei 3 anos para pegar a faixa azul. E, cara, e aí eu já treinava há 3 anos. E, cara, eu já sabia bastante coisa, assim, sabe? Eu já não era o faixa branca mais, assim, tal. E acho que tinha alguma coisa em mim que o meu professor ainda queria que eu desenvolvesse até, né, me graduar e tal. E aí você conversava com alguém e, assim, já apaixonadão por jiu-jitsu, só falava de jiu-jitsu, qual é a sua faixa branca? Você ficava com vergonha, sabe, de treinar tanto tempo, falar e não sei o quê. E aí, quando você pega a faixa azul, vem aquele choque de realidade, sabe? Porque aí, cara, os brancas você vira um alvo, né? O branca quer te matar e os azuis param de. E os azuis continuam querendo te matar, o roxa para de te aliviar tanto e os outros também. Todo mundo bate muito no faixa azul e é uma faixa que realmente tem muita desistência, né? Então, que aí você já acha que você é alguém, né? Agora eu já sou faixa azul, já não sou mais faixa branca, o seu ego já começa a crescer, você já acha que você tá, né? E ainda, cara, ainda tem um caminho muito longo para frente. Você tá começando a entender o que é jiu-jitsu, entendeu? Começando a entender o jogo, mas ainda tem muita coisa pela frente. A gente sabe, né? Então acho que por isso, Você cara, é que uma lê faixa bem muito desafiadora. sobre jiu-jitsu, né? Você lê todos os livros aí, a gente até conversou sobre isso. O livro do Renner Gracie, você usou também como referência Usei. para o trabalho, né? Ele fala de 32 32 princípios. princípios, né? A gente não precisa falar os 32 aqui, mas assim, aceitar é uma das coisas muito que, assim, quando eu li, marcou muito e eu uso muito na luta, né? Não é deixar, faz o que você quer, mas em algumas situações, né? Você pode me corrigir.
é aceitar, porque você vai se machucar dependendo dessa transição, ou você vai ver que aquilo é inútil, o desgaste. E isso também se aplica na vida dos negócios, né? Dependendo da situação, você tem que aceitar. E como é que você lida com isso? Assim, aquele livro é muito bom, né? O que você achou? Muito. É muito bom, é fantástico. O que eu acho é o seguinte, Arthur, eu vou falar de vida, tá? Antes de falar de jiu-jitsu. Existem coisas que são inevitáveis na vida, são inexoráveis. Elas vão acontecer a revelia do que você pensa, independente de você. E aí, isso é um pouco de filosofia estoica, né, cara? De você saber aquilo que você pode fazer, de onde você pode ter algum tipo de interferência e do que, cara, vai acontecer independente de você. Então, quando. E aí, agora falando de jiu-jitsu, assim, tem coisas, cara, que são inevitáveis, que o cara vai fazer. E aí tem um momento, e aí isso é muito de. É o que você falou, cara. Quanto tempo faz você tá pensando nisso que você tá. É agora, no começo, você só tá sendo atropelado, você nem tá entendendo o que tá acontecendo. Mas com a maturidade, com o tempo de luta, com a experiência, tem um momento, uma fração de segundo, em que fica claro que o oponente vai. A ideia dele vai sobrepor a sua. Então ele pegou o tempo melhor, ele entrou no momento certo, você demorou, você não entendeu o que ele estava querendo fazer, enfim. Ali vai ficar claro que ele vai sobressair sobre você. Quanto mais cedo você aceitar a inevitabilidade de algo que vai acontecer contra você, mais rápido mais tempo você tem para planejar o seu próximo passo, para se preparar, para melhorar a sua posição futura. Então, é isso, cara. Muitas empresas, tem o caso clássico da Kodak, né? Que ela não entendeu a onda de fotografia digital que estava vindo pela frente e continuou insistindo no filme. A Kodak era líder de mercado disparado há muitos anos e, cara, desapareceu. Assim, em questão de 2, 3 anos. Porque ela não percebeu o que estava acontecendo. Então, assim, tem coisas que vão acontecer independente de você gostar delas ou não, de você querer que elas aconteçam ou não, ou, enfim, elas vão acontecer. Então, quanto mais rápido você aceitar que ela vai acontecer, mais tempo você tem para se preparar para essa mudança que está vindo. Então, acho que é um pouco disso, sabe? Quando alguém está botando uma posição em você e você está sentindo que foi, aceita, cara. Aceita e já começa a pensar na posição futura, cara. Como que eu caio menos pior aqui? Como que eu começo a me ajeitar? Como que eu começo a botar a minha posição aqui para sair e reverter a situação, entendeu? E no mundo do negócio é a mesma coisa, cara. Você tem que estar o tempo todo observando o que está acontecendo à sua volta e não ser um intransigente, entendeu? Isso é até um sinal de maturidade, entendeu? De maturidade do tipo assim, cara, você vai se dar mal. E tem o princípio da flexibilidade, não no termo fisiológico de alongamento, né? A flexibilidade é difícil falar, né? De você ser uma pessoa flexível, você entender um pouco o outro para poder melhorar aquele ambiente sem perder aquele princípio que no fundo você acredita, né? Com certeza esses grandes empresários ficam em situações que eles têm que ser mais flexíveis, né? É bem abstrato, mas é muito interessante a ideia, né? O que você acha? Cara, assim, você querer impor o tempo todo a sua iniciativa pode funcionar em boa parte dos casos. Mas tem uma hora que não vai funcionar, cara. E aí você vai ficar batendo. Então, assim, acho que é isso. Você conseguir ler a outra pessoa, eu acho que isso é uma coisa que a gente aprende muito, cara, no jiu-jitsu. Não é? Quando você vai começar um treino, o jeito que o cara botou a mão no teu kimono, você já, opa, aqui vai ser confere. Ah, esse aqui tá beleza, a gente vai conseguir se sentir aqui, se experimentar, e vai trocar posição. Então, assim, cara, a gente começa a ser leitores de gente, sabe? Do jiu-jitsu. É muito. Então, assim, isso você transporta para fora do tatame. O jeito como a pessoa aperta a sua mão, então você vai sentar numa mesa de negociação. O jeito como o cara aperta a sua mão, você já sabe como que a negociação vai ser. Puta, essa aqui vai ser difícil? Não. Pô, aqui vai ter jogo, vai ter diálogo, vai ter conversa. Então, isso você já começa a se você chega com uma ideia muito fixa na cabeça, uma ideia inflexível, uma ideia que você não está disposto a mudar, muitas vezes você vai perder o jogo, entendeu? Sendo que você poderia falar de uma outra forma. Então, assim, é isso, cara. Você precisa ler o outro ser humano. Isso, nenhuma inteligência artificial nunca vai conseguir fazer melhor do que a gente, sabe? Ler gente,
entender de gente, sabe? Saber como se comunicar com uma outra pessoa e ouvir as dores dela e ter uma escutativa de fato, sabe? Sem você tentar sem fazer julgamento e tal. É uma coisa muito difícil, cara. Acho que é um trabalho para a vida toda. Mas, novamente, acho que o jiu-jitsu ajuda a gente diariamente mesmo. Sim, você se colocar no lugar do outro, né? É isso. E isso o jiu-jitsu ensina também, né? A gente sente isso. Você começa a perceber a intenção do outro, né? É algo muito, assim, é bizarro falar esse feeling que o jiu-jitsu proporciona conforme os anos de prática, né? No livro do Rickson, ele comenta sobre isso, que o jeito que a pessoa se aproxima dele, ele, assim, claro, ele não é um vidente, não é nada disso, mas ele já sente que aquela energia é positiva, do tipo, esse cara gosta de mim, ele é meu fã, ele me respeita, ou é tipo, ele não é tudo isso, pensei que ele era maior, então ele falou que ele já faz uma leitura, né, e claro, ele é um mestre, né, provavelmente se ele tivesse treinando ativamente, ele já saberia se você ia puxar, se você ia chamar, só na sua postura no tatame, assim, é muito tempo de treino, né? E hoje em dia, todas essas habilidades ele coloca para o dia a dia. Então ele falou, eu sei aquela pessoa que gosta de mim, que quer tirar uma foto porque realmente me admira. E tem aquela que, assim, não tá nem aí para mim, não, nunca me admirou, mas vai lá tirar uma foto para fazer uma certa média, para postar numa rede social, enfim, né? Então ele consegue separar as coisas, né? É muito legal isso, e eu acredito que a grande maioria das pessoas vai se interessar nessas habilidades quando elas se permitirem treinarem por um tempo, né? Porque não dá em 3 dias, cara. Esse que é o problema. O cara não dá tempo ao tempo. Sim. Esses dias eu estava vendo o podcast, o Xande falou uma verdade. Ele falou assim, precisa de tempo. E as pessoas não querem mais. Aí entra esse conflito que você falou também, esse conflito tecnológico. Tudo Sim. tem que ser rápido, imediatista. Cara, quantos anos você demorou para tão sonhada faixa preta? E mesmo É isso. assim você sentiu dúvidas, porque Sim. você é um ser humano. E vai continuar, porque quanto mais conhecimento você tem, mais dúvidas você vai ter e mais você vai perceber que, cara, não sei tudo isso e eu preciso me desenvolver. Então, assim, o ego vai ser sempre seu inimigo, né? Aceitar algumas coisas e entender que tem pessoas que sabem mais, enfim. Isso é muito legal, né? Não, total. Cara, a geração, essa geração influenciada muito pela tecnologia e tal, é muito imediatista, cara. Cada vez mais. A gente pensa que a gente ficava na fila do banco olhando o ambiente, velho. Não é? Eles não sabem o que é isso, cara. Todo mundo tá com a cara no celular o tempo todo e passando e não sei o quê. Então, assim, a gente não. É isso, a gente não tá mais acostumado a gastar tempo nas coisas. E aí é curioso você ter falado isso, que, cara, a única, eu acho que o único furo que eu encontrava no meu trabalho, eu falei, cara, se um professor perguntar isso, eu tô meio lascado, e aí para isso eu me preparei bastante para essa pergunta, mas eu falei, cara, ninguém perguntaria, porque só se eu pegasse alguém que era faixa preta e que tivesse passado pelo processo para identificar isso tudo. Mas assim, cara, como que você pretende ensinar tudo isso que você demorou 13 anos, 12, 13 anos, para aprender num treinamento corporativo de 40 horas? Essa é a pergunta, tipo, matadora, entendeu? Só que aí, qual que é o negócio? Cara, como eu falo no trabalho, você desenvolver habilidades comportamentais é muito difícil, cara, é muito difícil. Não é como você pagar um curso de Excel. Então, a ideia do treinamento não é tornar alguém resiliente. Nunca foi isso. Mas é como eu desperto você para a necessidade de ser alguém resiliente. E eu vou te dar a melhor ferramenta que na minha concepção existe para você treinar isso todos os dias. Então, é que nem virtude, cara. Vício e virtude. Vício e virtude não é uma questão de posse. Eu tenho resiliência, sabe? Não, você está praticando resiliência. A partir do dia que você não praticar, é tipo, sabe, compliance de empresa, ética. Cara, ética você é até você não ser. Entendeu? Tipo assim, não é um negócio que você tem para sempre. Você tem que praticar todos os dias.
Então é isso, cara, arte marcial, jiu-jitsu, e essas habilidades socioemocionais, comportamentais, você tem que estar o tempo todo treinando ela, trabalhando e desenvolvendo. Senão E você o perde, cara. princípio exato, o princípio da paciência que ele cita também no livro do Renner Gracie, que é uma luta que desenvolve mais paciência que o jiu-jitsu, principalmente no modo old school, né, no modo antigo, onde os desafios não tinham É tempo. isso. Era assim, vamos lá, você, você vai ter que me nocautear, me É, matar, é me sufocar, e eu vou ter que desistir, ou alguém vai ter que jogar a toalha, cara. sim, É que não ia dar certo por uma questão de pay-per-view, né? Tanto que não sim, sim, deu por sim. muito tempo, tinha que reduzir o tempo. Mas, assim, é um princípio de paciência, e hoje em dia, o que a gente tem observado, a falta de paciência, né? Falta de tolerância também. Sim, sim, E o jiu-jitsu é isso, você tem que tolerar, porque assim, para você chegar numa faixa preta, como você já chegou, você passou por uma certa tolerância de dor, sim, tem sim, que ter alguma marca, né? sim. Assim, não é algo grave, não é que você teve que operar o quadril, enfim. Mas você passou por um sofrimento físico, né? Tem que passar por isso, tem que passar. Sim, Faz parte do processo, né? Algum grau de sim. sofrimento tem que passar. Cara, é isso que eu falo, assim, dá para todo mundo fazer, dá para você fazer, como eu falei, sendo a pessoa tímida, introspectiva, insegura e tal, e transformar ela tal. Mas ela precisa passar pela forja, entendeu? E assim, só que você não vai colocar a pessoa na forja na primeira aula, na segunda, na terceira, quando ela nem entende o que está acontecendo com ela. Mas isso é inevitável, faz parte do processo, do progresso, da formação, né? De formar você como faixa preta. Todo mundo que chega aqui chegou com marcas, entendeu? Que te transformam numa pessoa. Quando você olha no espelho, você sabe que você é uma pessoa diferente. E aí, quem não tá falando de ser melhor, de ser pior, mas você sabe que você é uma pessoa diferente, cara. Que você é uma faixa preta, entendeu? Quando você tá chegando no lugar, você, cara, eu sou faixa preta. Eu tenho que fazer melhor do que os outros, entendeu? Eu tenho obrigação moral de, sabe, de ser o último a abandonar o barco. Porque eu tô preparado para isso, entendeu? Eu tenho as ferramentas para ajudar os outros, entendeu? Então, assim, lógico que é muito Exato, importante você a tem gente que pedir servir, ajuda. né? Você tem que ser uma pessoa Isso, boa, justa, e você vai é servir isso. a sociedade, não é isso? Esse é o real significado da faixa preta, cara. É você. Tem um negócio que falam bastante que é assim, você optar pela paz, pela diplomacia, quando você não tem capacidade de ser violento, não tem virtude nenhuma ainda. É o teu único caminho, entendeu? Porque se o outro lado Eu quiser já vi. guerra, você tá ferrado, entendeu? Então, assim, você tem que optar pela diplomacia. A virtude tá onde? Você tendo capacidade de ser violento, você ainda Mas não sempre. assim entender que o melhor caminho é a diplomacia. Então é aí, cara, é você ser tão forte. Que o Carlos Reis tinha lá os 13 mandamentos, 12 mandamentos, sei lá, dele lá. E aí ele fala assim: seja tão forte que nada seja tão forte que nada seja capaz de abalar a paz da Sua sua mente. paz. Sim. Entendeu? Entendeu? Do tipo é isso, cara. Não é ser forte fisicamente, é ser forte aqui, entendeu? E aí, do que você tá falando da paciência, a gente sabe bem como é que é isso. Chega um meninão lá, 120 quilos, faixa branca, não sabe nem amarrar a faixa direito. A gente já graduado, já treina faz tempo tal. É fácil? É tranquilo dominar o rapaz? Não é, cara. Então a gente sabe que a gente vai ter que cansar o cidadão, vai ter que deixar ele espernear e não sei o quê, porque senão não dá. Senão não dá. Então, assim, do tipo é isso, cara, não, 12, 13 anos de treino não vão te salvar se a diferença. O Carlos Grace falava, né? Força bruta só não adianta quando é pouca. Então, se o cara realmente tiver muita força bruta, então você vai ter que cozinhar ele até ele te dar a oportunidade. Então é isso. O jiu-jitsu te ensina a ser paciente, a entender, a aceitar, como a gente falou, até aparecer a tua oportunidade. As pessoas precisam entender que essas habilidades, conforme você falou, você vai desenvolvendo. Ninguém nasce assim. Ninguém nasce disciplinado, tem um gene falando assim, É, olha, esse nenê vai ser disciplinado. Não. O jiu-jitsu, ele é muito justo, né? Para você ficar melhor, você tem sim, que ter disciplina. Ele coloca isso para você. Fala, olha, se alimenta melhor, dorme melhor. E aí, igual você falou, você vai vendo que isso é real. E aí você fala, cara, e se eu chegar um pouquinho mais cedo no meu trabalho? E se eu melhorar um pouco minha postura conforme o grupo que eu trabalho?
Será que vai melhorar? Vai. Aí você começa a perceber. Aí você vai passando pela ótica, né? Que fala a ótica do jiu-jitsu, né? As lentes do jiu-jitsu, né? Aí que você percebe que é muito mais que uma defesa pessoal, que uma luta, que é um baita investimento, né? Para pensar, é caro. Vamos colocar aí, em média, R$ 300, em média, por mês, para você ter uma poderosa ferramenta, cara. Não, é. Uma ferramenta que não tem Então, preço, né? a gente tem que divulgar, porque assim, teve um podcast que eu estava escutando e foi o Xande que falou. E falou assim, o jiu-jitsu esportivo, principalmente, ele é feito para o praticante. Não é para o público. É muito chato a sua tia Sim, sim, assistir uma luta de jiu-jitsu sua, mesmo que você convide, vá lá no Campeonato sim, Paulista. sim. Ela vai achar muito chato. Já uma briga técnica, uma briga controlada, um UFC, ela vai entender. Um vale tudo, um Sim. MMA, enfim, a nomenclatura não importa, né? Então, assim, o que eu tento divulgar hoje é exatamente essas outras habilidades, porque eu sei que muita gente não vai se interessar, por exemplo, se eu mostrar uma luta de jiu-jitsu para minha esposa, ela não vai se interessar. Sim. Mas se eu contar uma história para ela da transformação no trabalho daquela pessoa através do jiu-jitsu, ela vai se interessar. Ela fala, opa, aquela menina lá perdeu 15 quilos, ficou mais confiante, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Opa, isso é real. Então eu penso assim, que hoje, não quero que minha mãe assista, se ela quiser, eu falo, ó, mãe, acontece isso, aquilo, eu tento explicar. Mas histórias reais, falar a verdade, cara, é um testemunho que a gente está fazendo, né? Se Sim, transformou a sua vida e está transformando a minha, né? Vai transformar de todo mundo, porque infelizmente algumas pessoas acabam fazendo coisas erradas, né? Tem o jiu-jitsu como arma e faz coisas erradas, mas a grande maioria mudam assim para melhor, né? Eu acredito que é uma ferramenta de educação, igual o Robert Drysdale fala, né? É uma ética de vida, né? Então sim, sim. a gente tem que divulgar que vai muito além de uma luta, assim, mas a grande maioria ainda acha que é só isso, assim. Tem amigos que ficam me olhando assim, tipo, por que você gosta tanto disso? Meio que, tipo, qual é a graça nisso, né? Até você explicar que são várias camadas, né? Aí esses dias eu até falei para um amigo meu, eu falei, cara, vamos lá, parte fisiológica, durmo bem, como bem, me dá uma endorfina muito boa, mesmo quando eu perco o treino, ou eu tomo um amasso, né? A gíria amasso é quando você perde, ou você está tomando aí uma pressão no treino. E ele falou, pô, bacana. Eu falei, só o fato de eu dormir melhor e comer melhor, eu já me sinto uma pessoa melhor. Eu me sinto mais intelectualizado também, então eu me sinto com mais vontade de aprender, de estudar. Então, assim, já vamos para um outro campo ali. Então, eu acho que a minha função hoje para as pessoas próximas assim é tentar divulgar que é muito além, até porque eu estou com 41 anos de idade, minha pujança, minha Sim. resistência, já mudou muita coisa. Não pretendo ser um atleta, não sou um atleta, mas tento me cuidar na melhor forma possível e pretendo treinar por muitos anos. Outra coisa que eu queria te perguntar, assim, você é um cara que, pelo que eu vejo, vai querer treinar até o final, né? É isso aí. E a gente não vê muito isso. A gente até conversou sobre isso no tatame, assim, qual a pessoa mais velha que você treinou, né? Qual foi a idade da pessoa mais velha? Que eu já treinei, Isso. 63, a 64, mais Então, velho. será que É, cara, eu acho que a gente vai estar com 80 fazendo algumas coisas? é Entendeu? só pra responder uma parte aí que você falou, eu acho que o jiu-jitsu de assistir, é que eu gosto, eu sou suspeito para falar, eu sempre gostei, desde da faixa branca, eu sempre gostei de assistir lutas, assistir as lutas históricas e tal. Muitas vezes nem entendia direito o que estava acontecendo, com as lapelas Eu para lá, para cá, não gosto sei o também. quê. Mas, ó, aqui o tal Ramon assistindo a gente, o Ramon não entende até hoje, cara, que passa lapela ou não. Mas enfim, só para tirar um barato dele, nosso colega de treino, gente boníssima, meu amigo. Enfim, eu tava. Sempre gostei. Mas assistir é meio chato mesmo, para quem não conhece. O negócio é praticar. Então a gente tem que. O nosso trabalho é de convencer as pessoas a experimentarem. Realmente, se a gente for tentar convencer Exato. por audiência, vai ser difícil. Agora, sobre a idade,
desde que eu peguei a faixa preta, eu ganhei uma nova expectativa de vida. Eu preciso viver pelo menos até os 84 anos, quando eu vou pegar minha faixa vermelha, 84 anos, quando eu vou pegar minha faixa vermelha, e eu quero estar treinando. Então, assim, Arthur, eu não sei de verdade, assim, o que acontece e tal. Eu tenho um problema bem grave nos joelhos. Então, assim, eu já falei, cara, provavelmente eu vou estar me arrastando lá, mas eu vou estar treinando, cara. Eu não sei, se eu tiver vivo, né? Se eu tiver vivo, ali. se eu tiver vivo, fazendo a minha meia guardinha, se eu tiver vivo e tiver em condições de saúde de estar no tatame, eu vou estar, cara. Porque eu gosto muito da parada e eu tive no tatame com o Flávio Bering, né? Eu não treinei com ele, mas ele tem 85, se não me engano. E aí também tem um problema no joelho, tava com uma dificuldade ali para mostrar uma outra posição, mas ele tava no tatame, cara. Ele deve treinar com o filho dele, com os netos, enfim. Não, acho que não treina mais assim, com geral, né? Também não sabe, pega um maluco aí, machuca o senhor de idade, mas assim, cara forte, sabe? É isso, você vê o cara que levou o jiu-jitsu ao longo da vida e ele pegou uma fase que era isso, cara, sem limite de tempo, era sem luva, era sem regra. Isso desgasta muito o corpo, né? Então, e tá aí, cara, tá no tatame, tá pisando, e as minhas referências são essas. Então, assim, com 84, se você não viu ninguém até hoje, não vê muito, pode esperar que o Igão vai estar lá, Arthur. E espero que você Igor, esteja também. Com certeza, vou tentar. Vi uma entrevista do John Danaher, para quem não conhece, ele é considerado aí um dos melhores treinadores, principalmente sem kimono, né, no gi, de jiu-jitsu da atualidade. E ele fala que um dos maiores benefícios, ele acredita que seja o maior, passar por um estresse e automaticamente resolução de problemas sob estresse. Isso é valioso no mundo corporativo, né? É algo que a grande maioria fala, cara, eu preciso disso. Então, assim, você passa por muito estresse e você tem que resolver um problema se eu tô te estrangulando. Quando você coloca isso para fora, numa situação de estresse e resolução, você fala, cara, há 2 horas atrás o meu colega queria me apagar no treino, me estrangular. E eu consegui fazer alguma coisa. O bom do jiu-jitsu é que os 3 tapinhas volta tudo igual, né? E numa reunião? Por um fechamento de um negócio grande, ou de repente algo muito mais grave dentro de uma empresa, que você tá, né? Você vê que vários executivos têm problemas, eu atendo executivos, eu sou personal trainer, eu não trabalho com jiu-jitsu, e eu vejo assim, eu até leio exames de alguns, colesterol alto, pressão alta, então eles passam por muito estresse, né? Principalmente em cargos mais altos, né? Enfim, e você acredita também que isso é uma poderosa ferramenta que o jiu-jitsu proporciona? Não, total. É o que eu falei, cara. A premissa é essa. A parte do nosso cérebro que não reconhece, cara, eles acham que você tá no. A situação estressante, ela vai te deixando naquele comportamento de luta ou fuga. O jiu-jitsu, ele consegue te trazer para sua sanidade, né? Para trazer para sua clareza. Presente, né? Ele te coloca no presente, né? Presente. Você começa a parar, você para de se preocupar com o que vem pela frente, pô, eu vou resolver o que está acontecendo agora. Então, como você deu o exemplo, quando você cai numa situação muito ruim no treino, aquilo é resultado dos seus erros, dos seus próprios erros e, lógico, dos méritos do seu adversário, mas você percorreu uma série de passos até você chegar naquela situação ruim, né? Não foi de uma hora para outra, a menos que você tenha cometido um erro muito, muito grande, que você caiu já numa situação muito horrível, mas você foi errando uma série de conceitos técnicos e ele foi aproveitando e chegou ali. Então você não vai sair dela um piscar de olhos ou no estalar de dedos, entendeu? Você precisa sair de uma situação muito ruim para uma um pouco menos ruim, para uma um pouco menos ruim, uma um pouco menos ruim, aqui já tá ficando bom. E aí você vai invertendo. Então, o primeiro caminho para você ganhar é você não perder, né? Então, assim, eu acho que é isso, assim, você vai aprender, como você aplica isso no mundo corporativo? Quando você está diante de uma dificuldade, você pode querer ser imediatista e resolver ela de uma vez, ou você pode cortar o boi aos bifes, como a gente diz, né? Então você vai
Você aprende a resolver um probleminha de cada vez. Seu adversário o tempo todo tá te colocando pequenos problemas. Então ele bota a mão na tua gola, ele te puxa, ele faz uma pegada na tua mão, ele faz uma pegada na tua calça, o tempo todo e você tá resolvendo eles ao mesmo tempo ali. Você vai resolvendo um, vai resolvendo outro, vai resolvendo outro, a hora que você vê, você tá numa posição boa. Então, é isso, cara. É muito difícil você tentar transportar tudo, todo o pacote do que a gente aprende, porque é realmente, muitas nuances do que a gente vai aprendendo. Mas é o que eu defendo no trabalho. Como eu falei, as 60 soft skills eram possíveis eu defender ali, porque o jiu-jitsu cara, tende ao infinito, entendeu? Então, os aprendizados oriundos da arte também tendem ao infinito. Sensei Igor, é o seguinte, considerações finais, porque papo que é bom passa muito rápido, cara. E eu tô com medo do Instagram, já aconteceu comigo algumas vezes, tá? Ele derruba. Não sei hoje em dia, mas eu lembro na pandemia, quando dava 1 hora, o próximo disso derruba. Eu prefiro encerrar um pouquinho antes também. E primeiro eu queria agradecer aí que você aceitou o convite. Parece brincadeira, assim, parece que eu tô zoando, mas tem muita gente que não gosta, não quer se expor, não quer falar, fica. Até entendo, cara, tá tudo certo. Eu tenho muita dificuldade de convidar algumas pessoas, não só do jiu-jitsu, até colegas de profissão ali, outros treinadores de musculação, personal trainer. Ah, vamos ver, não sei e tal. E o fato de você ter aceitado já, pô, tô muito feliz e queria agradecer, né? Você, as pessoas que entraram, se alguém quiser fazer alguma pergunta, se manifestar, por favor. E é isso, cara. Muito obrigado. Foi show de bola. Espero que a gente faça outras em breve. Eu faço com um colega meu. A gente pode também fazer uma live em 3 pessoas. Já fiz uma vez, foi muito legal também. E, por favor, fala alguma coisa aí, considerações finais. Se quiser dar um armlock voador aí na câmera, ensinar algum truque, algum macete ali escondido num estrangulamento, por favor, fica à vontade, Igor. Pô, Arthur, eu que agradeço. Foi um prazer aí falar com você. Espero que tenha curtido também, que a gente conversou. Foi muito bom. Pô, fica à vontade aí me convidar, a gente marca, se quiser fazer mais, a gente pode pegar um tema específico e falar só sobre ele. Vamos falar sobre a história do jiu-jitsu. Você lê muito tambem, eu gosto de ler. Pô, vai ser show de bola, tem muito conteúdo legal. Assim, e, cara, é isso, falar de jiu-jitsu é aquele negócio, você chega às vezes numa vida, você nem descobriu que a outra pessoa treina, acabou o assunto. Eu vivo isso no trabalho, quando eu descubro que tem alguém que treina e tal, a gente vira monotemático, a gente só quer falar de jiu-jitsu e para isso é uma tribo mesmo, assim, sabe? De tipo, cara, a gente tá diariamente colocando a nossa integridade física, a nossa saúde, né? Nosso bem-estar na mão de outra pessoa, né? E ao mesmo tempo a pessoa tá fazendo isso com a gente, né? Então a gente tem um senso de pertencimento ali naquele espaço, sabe? E de respeito e de confiança, né? De que a outra pessoa, nesses 3 tapinhas, isso é um sinal universal, sabe? Qualquer lugar do mundo, e toda vez que eu viajo eu procuro visitar outras academias e tal, você sabe, cara, que se você bater, a pessoa vai te soltar, entendeu? E isso não tem preço, assim. Então acho que é por isso que a gente é tão unido, assim, a gente gosta tanto de estar junto, né, com a galera e tal. A resenha pós-treino é uma das coisas, eu não consigo ficar muito, assim, porque eu tenho um filho pequeno, tenho que buscar ele depois do treino e tal. Mas é uma das coisas mais legais, né, esse senso de pertencimento, essa família que a gente cria. Resenha pós-treino e o açaí para finalizar é maravilhoso, né? E aí fica, cara, o convite aí para todo mundo. Cara, treinem jiu-jitsu. Eu posso garantir uma coisa para vocês não vão se arrepender da pessoa que vocês vão se transformar depois de começar a treinar jiu-jitsu. É isso, Arthur. Obrigado. Um abração e vamos marcar, a gente faz outro. Concordo. Com certeza. Só o último recado, essa live aqui vai estar salva no meu feed do Instagram. Vou colocar você como colaborador, se você quiser, vai aparecer um pouco também lá no seu feed. E eu vou fazer alguns cortes ao longo da semana, vou colocar também no meu feed, nos stories. E também no canal do YouTube, tipo Trainer, eu tenho uma playlist lá de lives. E quem quiser, por favor, curta, comente, compartilhe, ajuda aí um faixa branca influencer fitness, por favor. Fechou, beleza, Arthur. Beleza? Então, beleza, Igor. Eu agradecendo novamente, agradecendo todas as pessoas que entraram. E eu vou fechar e mandar um abraço para você aí. Valeu,
Beleza? Abração, Arthur. Obrigado. Salve, Valeu, meu Ramon. irmão. Um abraço. Obrigado. Abraço.